Fala pessoal, vamos começar o conteúdo de geometria analítica. Hoje, nossa primeira aula e vamos ao conteúdo. Bom, gente, já é de conhecimento de todos o bom e velho plano cartesiano, certo? Então nós temos aqui o plano cartesiano, onde os eixos x e y dividem o plano em 4 regiões, denominadas quadrantes. Então, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Esses quadrantes, eles são enumerados na ordem anti-horária aqui, olha, no sentido anti-horário, melhor dizendo, ok? Sentido anti-horário, ok? E mais, chamando logo a atenção, vocês já sabem o seguinte, que aqui no eixo x, também chamado de eixo das abscissas, o que é que acontece? Aqui da origem do zero ou do ponto O para a direita, nós temos os valores positivos no eixo x e para a esquerda os valores negativos. Já no eixo y, olha, da origem para cima, nós temos os valores no eixo y positivo e para baixo negativo. Bom, nós temos aqui a mesma figura e eu quero falar alguns pontos importantes sobre aquela figura, sobre este plano cartesiano. Quero também chamar a atenção o seguinte, que este plano cartesiano aqui, certo? Cada ângulo são eixos perpendiculares, o eixo x com o eixo y, eles são perpendiculares, ou seja, forma aqui ângulo de 90 graus. Então, 90 graus o primeiro quadrante, 90 o segundo, 90 o terceiro, 90 graus o quarto. Num total de 360 graus, ok? Bom, então se a gente tem um ponto xy qualquer, e a gente vai chamar esse plano aqui também, podemos chamá-lo de XOY, nós temos o seguinte, olha, no primeiro quadrante aqui, a gente vai ter o quê? A gente vai ter valores de x e de y positivo, certo? Então, qualquer ponto que esteja no primeiro quadrante, as suas coordenadas serão positivas. Perceba que aqui, olha, no primeiro quadrante, o x é positivo e o y também. No segundo quadrante, o que é que vai ocorrer? No segundo quadrante, você vai ter o x negativo, olha, perceba que você vai ter a coordenada aqui do x, e o valor de y, olha, é positivo. Já no terceiro quadrante, você vai ter o que? X negativo, olha, o ponto vai estar aqui. Então, você vai ter um valor de x negativo e o de y também negativo. E no quarto quadrante, se o ponto estiver aqui, olha, o valor de x vai ser positivo, a ordenada x vai ser positiva, e a coordenada y vai ser negativa, certo? Beleza. Então, observações importantes sobre esse plano cartesiano. O que é que acontece? Por convenção, os pontos localizados sobre os eixos cartesianos, ou seja, sobre o eixo x e sobre o eixo y, eles não pertencem a nenhum quadrante, certo? Então, se o ponto estiver no eixo x, ele não pertence a nenhum quadrante, ou se estiver no eixo y, ok? Se o ponto pertence ao eixo das abscissas, ou seja, ao eixo x, ele vai pertencer quando o y for zero. Então, lembre-se, você tem lá y é zero, então o ponto vai estar no eixo das abscissas, ou seja, vai estar no eixo x. E se o x for zero, o que é que acontece? O ponto vai estar no eixo y, certo? Agora, um detalhe importante, olha, quando é que vai estar aqui na origem? Se x e y for zero, ok? Então, o ponto vai estar na origem quando x e y for zero. Então, vamos voltar lá no quadro. Beleza, vamos aqui. Primeira bissetriz ou bissetriz dos quadrantes ímpares. Percebam o seguinte, que o plano cartesiano, ó, ele tem quadrantes pares, que no caso o 2 e o 4, e quadrantes ímpares, o primeiro e o terceiro. E aí agora ele fala sobre a bissetriz desses quadrantes. Primeiro, o que é uma bissetriz? Uma bissetriz é uma reta ou um segmento de reta que divide um ângulo ao meio. Eu falei para vocês há pouco que cada quadrante mede 90 graus. Então, já que a bissetriz ela divide o ângulo ao meio, e como essa bissetriz vai passar por esses quadrantes, então vai dividir o quadrante ao meio, ok? Ou seja, ângulos de 45 graus. Então, vamos aqui, olha só. Eu quero a bissetriz dos quadrantes ímpares, então vai passar pelo quadrante 1 e 3. O que é que ocorre? Nesse caso aqui, a gente vai ter o seguinte, que já que é bissetriz, quadrante ímpar,
o valor de x vai ser igual ao valor de y. Ou seja, se x for 2, y também é 2. Se x for 3, y é 3. Se x for menos 3, y é menos 3. Vamos ver. Olha só, primeiro, olha aqui a bissetriz passando pelo primeiro e pelo terceiro quadrante. Perceba que o ângulo formado aqui, olha, 45 graus, ok? 45 graus. Perceba que quando x é 1, olha, y também é 1. X é 2, olha, y também é 2. Quando x é menos 1, olha, y é menos 1, x é menos 2, y é menos 2. Então perceba que os valores de x e os valores de y, eles são iguais, beleza? Vamos lá, agora, segunda bissetriz ou bissetriz dos quadrantes pares. No caso, vai passar agora pelos quadrantes pares, ou seja, 2 e 4. O que é que acontece? Vamos ver agora. Nesse caso aqui, os valores de x e y, eles são opostos. Ou seja, se x for 2, y é menos 2. Se x for 3, y é menos 3. Vamos ver. O que é que ocorre? Aqui, ó, como eu falei para vocês, x é 1, y é menos 1. X é 2, y é menos 2. Aqui, x é menos 1, y é 1. X é menos 2, y é 2. Ok? Então você percebe, aqui nós temos a bissetriz dividindo aqui num ângulo de 45 graus. Lembrando que o ângulo de 45 graus, ele é medido, certo? Com os eixos x e a bissetriz, ok? Aqui também é claro que é 45 graus também, certo? Mas o ângulo a gente costuma localizar assim, no eixo x e no eixo e na bissetriz, ok? Vamos lá. Distância entre dois pontos. Gente, isso é muito tranquilo mesmo. Vamos ver 3 casos para isso, que isso pode ocorrer. Primeiro, se você tiver 2 pontos distintos do mesmo plano cartesiano, chama-se distância entre eles a medida do segmento de reta que tem esses 2 pontos por extremidade. Primeiro caso, esse segmento é paralelo ao eixo x. Aí eu vou chamar a atenção de vocês. Gente, vamos lá. Anotem, certo? Se o segmento é paralelo ao eixo x, aqui olha, paralelo, tá vendo? Olha, AB é paralelo ao eixo x. O que é que vai acontecer? Nesse caso, os valores de y são iguais, certo? Então tá aí, se é paralelo ao eixo x, os valores de y são iguais. E como é que a gente vai calcular isso aqui? Como é que vai calcular essa distância, esse comprimento aqui? Olha, essa distância entre A e B é dada pelo módulo da diferença entre as abscissas de A e de B. Isto é, a distância de AB é igual a módulo. Por que módulo? Porque distância vai ser uma grandeza, distância é uma grandeza positiva. Distância, comprimento é uma grandeza positiva, certo? Positiva. Então, vai ser módulo de x de B menos x de A. Ah, professor, mas eu vi alguns livros que colocam lá que distância de A até B é x de A menos x de B. Também pode ser a mesma coisa. Não muda, porque está em módulo, ok? Então eu posso colocar x de B menos x de A ou x de A menos x de B, certo? Tranquilo? Eu calculo usando essas coordenadas aqui, as abscissas, porque essa distância aqui é paralela ao eixo x, ok? Próximo. Exemplo. Vamos ver aqui. Olha, nós temos aqui, ele quer o quê? Que representar os pontos, certo? E calcular a distância. Vamos representar isso aqui no plano. Só representando o plano, no plano, já dá para você identificar a distância nesses casos. Olha só. Representei isso aqui, olha, no plano. O que é que acontece, gente? Olha, essa distância aqui de P até Q é 5. Como assim 5? Vamos aqui, olha. Essa distância desse ponto até o eixo Y é quanto? É 2. A distância é 2. Esse comprimento aqui é 2, certo? 2. Lembre que distância é uma grandeza positiva, ok? Comprimento é uma grandeza positiva. E daqui da origem até esse outro ponto é 3. Olha, então o que é que acontece? 2 mais 3, 5. Mas vamos para os cálculos. Certo? O que é que vai acontecer? Distância de P até Q é igual a x de Q menos x de P. Olha, só substituir. Você também pode usar x de P menos x de Q, se quiser. Então, distância de P até Q é igual a módulo de... Quem é x de Q? X de Q, olha, é 3. Menos da fórmula, ó. E o x do P
é menos 2, está aqui. O que vai acontecer? Distância de P até Q é 3 mais 2, e aqui vai dar um número positivo, né? 3 mais 2 é 5. E o módulo de 5 é 5 mesmo. Tranquilos? Vamos para o próximo. Próximo caso. Segundo caso é o segmento AB é paralelo ao eixo Y. Gente, vimos que quando o segmento é paralelo ao eixo X, os valores de Y são iguais. Vou até voltar no exemplo. Olha, vamos aqui, ó, percebe? Olha, os valores de Y são iguais. Então, quando os valores de Y forem iguais, você já sabe, esse segmento vai ser paralelo ao eixo X. Mas nesse caso aqui, o que é que vai ser igual? Nesse caso aí, gente, o que vai ser igual vai ser os valores de x. Então, quando os valores de x forem iguais, o que é que vai ocorrer? O segmento vai ser paralelo ao eixo y. Vamos ver. Olha só, eu tenho aqui esse segmento paralelo ao eixo y, olha, ao eixo y. Percebe? Os valores de x são iguais, olha. Tranquilo. Então, o que a gente vai fazer agora? Calcular essa distância. Da mesma forma, gente, olha, a distância vai ser a diferença entre as coordenadas, um módulo da diferença entre as coordenadas. Então, distância de A até B é igual a y de B. Perceba que agora eu uso y, porque os valores de x são iguais, certo? E ele está paralelo ao eixo y, então vai ser y de B menos y de A. Ou y de A menos y de B. Não muda, ok? Beleza. Isso aqui daqui a pouco vai ser de extrema importância, certo? Vamos lembrar dessas coordenadas aqui. Certo, gente? Tá aí. Vamos aí. O que é que acontece? Exemplo. Representar esses pontos e calcular a distância de R até S. Olha, veja só. Você às vezes pega um problema desse tipo, aí você, caramba, e aí? Para você identificar se isso aqui vai ser paralelo ao eixo X ou paralelo ao eixo Y, você vai olhar. Quem é que é igual? Os valores de X são iguais aí. Então, se os valores de x são iguais, então esse segmento vai ser paralelo ao eixo y, certo? Percebe que os valores de y são diferentes, olha. Ok? Então, vamos aí. Vai ficar como, olha. Tá aqui. E só olhando agora, já dá para você dizer que é a distância, como eu coloquei aqui, olha. 4. Olha só. A distância desse ponto até aqui é 0, porque aqui y é 2. Então, desculpa. A distância desse ponto até a origem aqui, olha, é 2. Certo? Porque y é 2. A distância daqui até aqui também é 2, olha, porque x é menos 2. Lembre-se, distância é uma grandeza positiva. Então, o que é que acontece aqui? Comprimento, melhor dizendo. O que é que acontece aqui, gente? O que acontece é que a distância desses pontos aqui é 4, olha. 2 mais 2, 4. Vamos ver algebricamente os cálculos. É só fazer y de S menos y de R. Vai ficar como? 2, que é o y de S, aqui, olha, 2, menos da fórmula, e o y de R, menos 2, coloquei entre parênteses, menos 2. Nesse caso vai ficar como, olha, 2 menos por menos mais 2. Olha, 2 mais 2 é 4. O módulo sai quem? 4. Módulo, gente, é uma grandeza positiva, ok? Muito bem. Então, gente, lembre-se o seguinte, a gente está se referindo a comprimento, a gente está se referindo a distância, são grandezas positivas, certo? Vamos para o próximo. Terceiro caso. Olha só, esse caso, eu gosto muito desse caso, porque, de repente, você não lembra como é que vai diferenciar se um segmento é paralelo ao eixo X ou paralelo ao eixo Y. Esse terceiro caso, ele resolve o problema para qualquer distância, certo? Então, vamos para ele. O segmento não é paralelo a nenhum dos eixos. Não é paralelo a nenhum dos eixos, nem a X nem a Y. O que é que vai acontecer? Vamos ver aí. Olha só, eu tenho esse segmento aqui, olha, e ele não é paralelo aí, nem a X, nem a Y, nem a X. Bom, mas o que é que ocorre? Se eu pego aqui, olha, eu tenho esse segmento aqui, olha, eu vou ter aqui, esse ponto B tem um representante aqui, olha, no eixo X. Que representante é esse? O X do ponto B. Esse ponto A tem um representante aqui em X, ó, o X do ponto A. O ponto A aqui também tem um representante no eixo Y, certo? O ponto B também tem um representante. Ok, então veja só, aqui nós temos agora nessa figura, se eu pego aqui e prolongo esse segmento aqui, olha, eu tenho aqui, certo? Eu tenho aqui um triângulo. Eu estou me referindo a comprimentos. Veja, eu vou precisar desse comprimento aqui, olha, até aqui. Vou precisar desse comprimento aqui, olha, e vou querer saber quem é esse.
certo? Bom, gente, o que a gente vai fazer aqui? Aplicar o teorema de Pitágoras. É isso que eu vou fazer. Aplicar o teorema de Pitágoras. Perceba que a distância que eu quero, olha, é justamente a hipotenusa do triângulo. Porque além de aplicar o teorema de Pitágoras, eu sei que eu vou aplicar pela seguinte situação, porque aqui é um triângulo retângulo. Então nós já sabemos como calcular aqui a distância desse segmento aqui, olha. Já sei como calcular. Por quê? Porque esse segmento é paralelo ao eixo X. Já sei como calcular esse aqui, olha. Por quê? Porque esse segmento aqui é paralelo ao eixo Y. Falta calcular isso aqui, olha. Então, ou seja, já sei como calcular os catetos. Falta eu calcular a hipotenusa. Vamos lá? Então, observe que nós temos o seguinte, que distância de A até P, que é esse cateto, vai ser, olha só, x de B menos x de A. Tá aí. Distância de A até P é x de B menos x de A. Pois esse segmento AP aqui, olha, é paralelo ao eixo X. Poderia também colocar x de A menos x de B. Já sei também como calcular esse aqui agora, olha, a distância de B até P. Olha só, a distância de B até P vai ser quem? Y de B menos Y de A. Beleza. Então isso aí a gente já sabe. Essas informações a gente já viu. Agora o que acontece? A gente vai aplicar aqui o teorema de Pitágoras, porque aqui é um triângulo retângulo. Então vai ficar como? Qual é o teorema de Pitágoras? Olha, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Ou seja, a hipotenusa, que é a distância de A a B ao quadrado, é igual à distância de A até P ao quadrado, mais a distância de B até P ao quadrado. Vamos fazer o quê? Substituir os valores. Olha só, distância de A até B ao quadrado é igual. Quem é a distância de A até P? Olha, a distância de A até P é x de B, módulo de x de B menos x de A. Está aqui. Então, como está ao quadrado, pega isso aqui, coloca parênteses e eleva ao quadrado. Beleza. Mas, aqui, de B até P, módulo de y de B menos y de A. Está aqui, também ao quadrado. Agora, repare bem, preste atenção. Gente, do módulo sempre sai um número positivo. Beleza. E ao quadrado, se está ao quadrado, então não precisa colocar módulo, porque também quando está elevado a um expoente par, vai sair um número positivo. Então, não tem necessidade de a gente escrever aqui módulo, olha. Então é só escrever assim, olha, sem os módulos. Tá vendo? Ó? Porque de qualquer forma vai sair um número positivo. Beleza? Agora pronto, nosso problema está resolvido. Como eu quero saber quem é a distância, o que acontece? Isso aqui vai ficar o outro lado, raiz quadrada. Veja, distância de A a B é igual a raiz quadrada de x de B menos x de A ao quadrado, mais y de B menos y de A ao quadrado. Ok? Então, tá aí. Essa é a fórmula para calcular a distância entre dois pontos quaisquer no plano cartesiano. Tudo bem? Tá aí. Distância de A a B é x de B menos x de A ao quadrado, mais y de B menos y de A ao quadrado. Poderia também escrever assim, x de A menos x de B, y de A menos y de B, ao quadrado. Certo, gente? Vamos ver um exemplo. Então, vamos lá. Vamos calcular a distância entre os pontos A, 2 e 3, B, 5 e 1. Bom, eu sei que esses pontos eles não são paralelos nem a x. Por que não é paralelo a x? Porque os valores de y são diferentes. E não é paralelo a y. Por que não é paralelo a y? Porque os valores de x são diferentes. Mas, mesmo que eu não soubesse disso, eu posso calcular essa distância justamente aplicando uma formulazinha que a gente acabou de ver, olha. Distância de A até B é x de B menos x de A ao quadrado, mais y de B menos y de A ao quadrado. Então, ficaria como? Olha, distância de A a B é igual a... Quem é o x de B? Opa, x de B está aqui, é 5. Beleza? Menos da fórmula aqui, ó. Quem é o x de A? É 2, está aqui. Beleza? Ao quadrado. Mais, quem é o y de B? Olha quem é y de B aqui, olha. 3. Opa, o y de B. 1. Menos, quem é o y de A? O y de A é 3 ao quadrado. Certo? Agora, resolver essas continhas. Olha, 5 menos 2, olha. Nós sabemos que 5 menos 2 é 3. Nem precisava ter colocado aqui o parênteses, porque é positivo. Então, ficaria 3 elevado a 2. Mais 1 menos 3, olha, mais esse mais aqui, ó. 1 menos 3 é menos 2 elevado a 2. Se eu resolver isso aqui, olha, 3 elevado a 2, eu sei que eu vou encontrar 9. Mais, olha, menos 2 elevado a 2, lembrando mais uma vez, como eu sempre digo,
todo número negativo elevado a um expoente par, a potência é positiva. Então, menos 2 elevado a 2 é 4. Gente, somando isso aqui, distância de AB é 9 mais 4, 13. 13 não tem raiz exata. Então, esse problema fica por aí. Tranquilo? Muito bem, gente. Então, tá aí. Nossa aula encerra aqui. Vou fazer uma próxima aula resolvendo exercícios. Certo, gente? Desde já, obrigado a todos pela participação, pela atenção e boa atividade. Beleza? Valeu, gente!